A graça e a paz, amados. Uma boa noite a todos. Que bom estarmos na presença de Deus, que bom estarmos junto a Ele. Vocês sabem disso, que Ele está junto a você, que Ele quer falar contigo, que Ele quer ver o seu coração agora. Então leve o seu coração a Ele, para que Ele possa produzir em você o que Ele quer produzir. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 3. Vamos continuar aqui a nossa busca, nosso entendimento nele, de que o justo vive pela fé. Vamos ver a terceira passagem onde esse verso, o justo viverá pela fé, acontece, para que a gente aplique isso e a gente aprenda a viver, não apenas no ano de 2020, mas todos os dias, por toda a nossa vida, a vivermos pela fé. Gálatas capítulo 3, vamos do verso 6 em diante. E diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Considerem o exemplo de Abraão. 3:6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Vamos repetir isso comigo? O justo viverá pela fé. Novamente, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Pai, e nós carecemos do Teu Espírito para nos transformar, para nos edificar. Seja o Senhor a falar no coração de cada indivíduo. Produz a Tua boa obra, Pai. Nós viemos aqui ver ao Senhor, buscar a Tua face. Então que o Senhor possa responder ao anseio de cada coração aqui presente, que o Senhor possa nos tocar, nos conduzir, nos abençoar. Pedimos a Tua doce presença em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. O justo vive pela fé. É assim que o justo vive. Essa frase, o justo viverá pela fé, quem foi que a teceu, que a criou, que a disse primeiramente? O justo viverá pela fé. Foi Deus, né, queridos? Foi Deus que falou essa frase debaixo, sob o questionamento de Abacuque. Abacuque perguntando para Deus como ele deveria viver diante do iminente problema que a sua nação passaria, o perigo que eles passavam, o risco. Ele questionou a Deus e Deus respondeu: o justo viverá pela fé. Uma frase cunhada do alto. Então, o que vocês estão vendo nessa frase é algo que veio lá do céu, não é algo humano. É algo que desceu lá da eternidade. Desceu do mais sublime, do mais perfeito coração de Deus. Desceu do trono da Trindade para mim e para você. Amém. A respeito e tratando sobre que tema? Todos os temas. Porque está falando sobre viver. O justo viverá pela fé.
Então é para tudo, se aplica a tudo, tem a ver com todos os dias da sua vida, todos os seus questionamentos, todos os seus problemas, angústias e aflições, todos têm essa resposta. Pode ter outras coisas a mais, mas todos têm essa como uma das principais: o justo viverá pela fé. É Deus ensinando o primeiro passo do nosso viver, que tem que ser pela fé. Nós vimos o apóstolo Paulo tratando dessa frase lá na carta aos Romanos, e agora ele a repete, agora aos Gálatas. Veja que se tornou uma prática comum do apóstolo Paulo ensinar isso, porque, como eu disse, veio de Deus e Deus nos ensinando a viver. E isso se tornou uma base para o viver de cada cristão da antiguidade, tem que ser uma base para nós hoje. Aqui o apóstolo Paulo, entendendo isso, que um ser onisciente como Deus, que sabe todas as coisas, que sabe a forma certa de viver, e a viveu assim. Jesus foi como justo, ele foi o que mais viveu pela fé, por isso ele não se perturbava, ele não se angustiava, ele caminhava, ele ia confiante. Deus, que é o Deus onisciente, nos deu isso, então a gente precisa aprender muito bem, por isso o apóstolo Paulo repete em Romanos, repete em Gálatas, e depois será repetido em Hebreus. Aqui em Gálatas, ele cita um exemplo. Primeiro verso que nós lemos, o apóstolo Paulo diz, insistindo, enfatizando: considerem o exemplo de Abraão. Por que Abraão? Porque ele é um dos grandes exemplos da antiguidade de uma pessoa que viveu pela fé. Ele fala: considerem, prestem atenção, examinem a vida de Abraão, a forma que ele lidou com seus problemas, para que vocês apliquem isso, porque ele viveu pela fé e assim vocês devem viver também. Então ele cita Abraão aqui no verso 6, em que está escrito: Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui o apóstolo Paulo está citando Gênesis 15, verso 6, que é: Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça. É a mesma frase, só invertendo, né? O justo viverá pela fé. O justo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, como ser justo. O que ele fez dele um justo? Ele creu. Então o justo viverá pela fé. Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça, se tornou um justo. É a mesma frase. Porque o Evangelho é assim, ele sempre vai nos falando, repetindo, às vezes com frases iguais, com palavras diferentes, palavras em outra ordem, mas é sempre ensinando a mesma coisa. É a mesma frase. Ou seja, o que está sendo passado? A principal, a primeira, a essencial, a vital virtude do cristão tem que ser a fé. A principal virtude que Deus vê no ser humano é a capacidade de crer em Deus, de confiar em Deus, de depositar a sua esperança em Deus. Se você tiver fé, crer nele, confiança nele, isso será creditado para você como a sua principal virtude. Porque, queridos, veja só, ao longo da vida a gente vai passar por vários perrengues, vários problemas. E se você tiver essa capacidade primordial de, diante de tudo, se apegar a Deus em vez de se afastar dele, porque esse é o grande teste da fé. Vem um problema, não, estava indo na igreja, eu estava orando, etc. Agora veio esse problema, então vou deixar Deus, vou largar Deus, Deus não existe, não deu certo. Então já mostra a fé da pessoa que nunca foi fé. Foi uma crença, foi uma empolgação. Agora quem crê fala: não, eu sempre criei nele, eu vou crer até o fim da vida. Eu deposito a minha esperança nele. Né? Se vocês viram aquele filme que eu comentei aqui, né? Não comentei aqui não, comentei no grupo do Zap, Milagres no Paraíso, está lá no NetNow, parece que está no Netflix também. Um pastor lá falou para uma mulher: olha, você pode passar por seus problemas com Deus ou sem Deus. Eu te garanto, tem uma forma que é muito melhor que a outra.
Nem falou qual, né? Nem precisa dizer. Então, é isso, querido, de você crer em Deus, confiar nele, crer, ter fé. Mas o que quer dizer, o que é ter essa fé? Basta dizer eu creio? Ah, eu creio. Não, queridos, não tem meramente a ver com dizer. Isso é algo que eu tenho pontuado nas outras mensagens, eu quero que fique bem claro e eu vou sempre enfatizar isso. A fé não é meramente um dizer, é simplesmente você saber a resposta certa para marcar num questionário. Né? Deus existe? Ah, é sim ou não? Ah, é sim. Deus é bom? Sim ou não? Ah, é sim. Marca lá um xizinho. Não, queridos, não é uma resposta de um questionário. Não é algo para você dizer. É algo para você, de novo, a frase que nós estamos vendo, é algo para você viver. O justo, ele viverá pela fé. Então é algo que, a fé é algo que você manifesta na vida. É diante da vida, é no dia a dia, é diante de cada questão, de cada dilema, de cada sofrimento, de cada alegria, você demonstrar em quem você crê, de quem você serve, a quem você serve. É crer como Abraão, ao ponto de passar toda a sua vida crendo em Deus e pautando os seus pensamentos, as suas ações, as suas decisões nisso. Então, fé é algo que dali parte a vida toda da pessoa. Cada decisão, cada ação minha, cada pensamento tem que partir de um alicerce, tem que partir de um princípio, de um critério base, que é a minha fé, a minha confiança em Deus. Então, isso afeta tudo. Tem que afetar suas atitudes, os seus valores, os seus comportamentos, resumindo, o seu viver. A fé. Tudo tem que começar pela fé. Então, a fé, isso que eu tenho colocado muito, é o seu sistema de crenças. O que você entende da vida, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, essa é a sua fé. Como é que você trata um determinado problema? A forma de você tratar isso é a sua fé. Como você olha para a vida? Essa é a sua fé. Se alguém olha a vida de uma forma carrancuda, a vida é sem sabor, a vida não vale a pena, essa é a sua fé. Porque você está crendo nisso. Se é assim que você pensa, se é assim que você enxerga, essa é a sua fé. Agora, se a pessoa pensa, não, a vida é uma bênção de Deus, Ele me colocou aqui, Ele é bom, eu tenho essa dádiva, vou ter essa dádiva eternamente, eu vou regozijar-me, eu vou me alegrar no Senhor. Essa é a fé da pessoa. Não é isso que ela está crendo a respeito da vida? Essa é a fé dela. A outra pessoa tinha uma outra fé, era como ela enxergava a vida. Então, a fé tem a ver com mentalidade. O que você acha do casamento? Tem muita piadinha de casamento. Agora você perdeu, playboy. Agora acabou sua vida. Agora é dor e sofrimento. Agora você vai ser pau-mandado do seu cônjuge. Isso é o quê? É a fé da pessoa. Está vendo como isso abarca tudo? Agora aquela pessoa que diz, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Vou procurar fazê-lo feliz. Eu vou procurar ser um bom companheiro. Vou procurar ser gentil. O que a pessoa precisar, eu vou ser o primeiro a estar junto. Vou procurar ser educado, vou procurar ser cordial, vou procurar fazer o melhor. Porque esse é o grande presente que Deus me deu. Deus me deu uma vida para cuidar, uma vida que cuidará de mim e andaremos juntos ao longo da vida. Isso é o quê? A fé da pessoa. Ah, se eu ficar doente, eu vou me rebelar contra Deus, é injusto, por que Deus permitiu, isso não pode ser feito, Deus mude todos os seus planos para atender os meus. Essa é a fé da pessoa.
A outra fé, Deus me guarde, me proteja, mas se eu ficar doente, eu ainda assim louvarei ao Senhor, porque eu sei que eu estou no mundo caído, um dia eu vou ter que partir, um dia meus pais terão que partir, um dia meus filhos vão ter que partir, espero que depois de mim, mas se não, é a vida, mas eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, o que o Senhor puder me guardar, amém, aquilo que por causa dos teus planos, dos seus caminhos, o Senhor que é todo poderoso, onisciente, eu me submeto a ti. Essa é a fé da pessoa. Queridos, a fé do lado de cá arrebenta a pessoa, de tudo que eu falei. De como enxerga a vida, de como enxerga o casamento, de como enxerga o problema da doença. E desse lado aqui, a pessoa vai ter uma vida abundante. A pessoa vai caminhar com seus percalços, mas vai caminhar firme, sobre um chão sólido. A de cá é afundando, tropeçando, caindo e sendo pisoteada pela vida. Então a fé, entendam isso, a fé abarca a vida, é a sua mentalidade. Você pode dizer, eu creio em Jesus, mas eu te pergunto, qual que é a sua mentalidade? Como é que você enxerga o casamento? Como é que você enxerga a dor? Como é que você enxerga a vida? É do jeito que Jesus ensinou, creu e viveu? Ah, então você crê em Jesus. Porque você está crendo no que ele cria e o que ele ensinou. Ah, não, eu não estou enxergando assim, pastor. Então, ótimo, você não está crendo em Jesus. Vamos, então, começar a adequar. A gente precisa crer a fé dos apóstolos. Temos que crer a fé de Jesus. Temos que ter a fé em Deus. É isso que transforma, queridos. Porque se a gente diz, eu creio em Jesus, mas creio em toda essa fé aqui que eu falei, cadê que vai ter alguma vida transbordante? Cadê que a vida da pessoa vai mudar? Não vai mudar. Vai ficar ruim, vai ficar pior. Então entenda, a mente que você tem, se é mente de Cristo, é fé em Cristo, o justo vai viver por essa fé. Se a sua mente está toda adoecida, toda em desconforme com a palavra, com Cristo, essa sua mentalidade é a sua fé. E aí você vai colher, vai viver sob esse jugo, sob esse fardo. O que Jesus diz? O meu fardo é leve. Há um certo fardo porque nós estamos num mundo caído. A gente se cansa, a gente tem os desgastes, a gente tem que trabalhar, etc, etc. Mas apesar de ser um fardo, ele é leve. Agora o fardo daquele que tem toda uma mente que trabalha contra a pessoa, contra a sua felicidade, o fardo é monstruoso. A sua mentalidade é a sua fé. Não é o que você responde no questionário. Questionário, pergunta número 1. Quem é o Salvador do mundo? É Jesus. Meu irmão, muito bem. Que bom que você sabe disso, é essencial. Mas qual que é a sua mentalidade? Você vive como a vitória já foi conquistada na cruz, você tem uma vida eterna maravilhosa pela frente, que Deus te ama ao ponto de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida maravilhosa. Isso que é fé, não marca X, é essa fé, essa mentalidade. Então não adianta você dizer que crê em Jesus se a sua mentalidade é toda adversa ao que ele ensinou. Não adianta. Porque você está descrendo do que ele disse e discordando dele. Na prática, no dia a dia. Talvez se alguém falar, não, mas Jesus não falou assim. Aí você lembra, é mesmo. Só que aí no dia seguinte volta. Não, queridos, a gente tem que dar razão a Cristo. Temos que adotar essa fé, porque o justo vive pela fé. Se você dá razão e concorda com pensamentos diferentes, ou até contrários a toda boa nova do Evangelho, é claro que você vai adoecer. Levantando a mão para o alto e louvando, vai adoecer, porque não está vivendo pela fé em Cristo. Considerem o exemplo de Abraão. Vamos ver Abraão? Bom, Abraão, quando foi dado esse verso que nós lemos, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça.
Quando ocorreu isso, Abraão tinha cerca de 80 anos. Abraão estava tendo uma conversa com Deus, e Deus mais uma vez dizendo: Abraão, você vai ter um filho, do seu filho virá nações que abençoarão o planeta inteiro, Abraão. Por milhares de anos o planeta será abençoado a partir de um descendente seu. Aí Abraão: mas olha Deus, mas eu não tenho um filho. Tudo que eu tenho vai para o meu servo Eliezer. Aí Deus diz: não, Abraão, eu estou te dizendo, você tem 80 anos, mas eu estou te dizendo, surgirá de ti um descendente. Você vai ter um filho. Você vai ter um filho. O que Abraão tinha para confiar? O que ele tinha para segurar? Tinha 80 anos, o seu corpo estava mortificado, como diz a Bíblia, fraco, não tinha nada. Mas aí então o texto diz: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Se você não tem nada para se segurar, para acreditar que a vida é uma bênção, a vida é uma dádiva, você tem que receber a vida com gratidão, você deve desfrutá-la, deve se alegrar em Deus nessa vida. Se você não tem nada para segurar, creia que é assim. Porque só de você crer nisso, já muda a sua visão para com essa vida. Já deixa de ter uma visão carrancuda e sombria e acinzentada por uma visão de cores, e aí você vai poder ver beleza nas coisas. Então seja com Abraão, primeiro creia, porque ele disse. Só de você partir desse princípio, foi ele que disse. Não tem nada, não tem que basear em nada. Eu me baseio no que ele disse, e que é bom, e que é verdadeiro. Veja só, queridos, Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça, e ele creu nisso quando ele tinha cerca de 80 anos. O filho nasceu quando ele tinha 100 anos. Foi 20 anos vivendo pela fé. Vivendo, pelo menos 20 anos. Claro que antes ele também vivia. Mas olha só, queridos, ter um filho era um milagre que só Deus poderia fazer. Porque Sarai, depois chamada Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Abraão, não, mas a Sara, da onde Deus disse, seu descendente virá de Sara. A Sara era estéril. Abraão não tinha poder nenhum para mexer no útero, no ovário de Sara, não tinha como mexer em nada. Esse é um milagre que só Deus poderia fazer. Só Deus. Da exclusiva competência, só Deus poderia intervir, só Deus poderia fazer. Abraão não tinha parte nisso. Agora só, olha só, esse milagre de transformar a estéril em fértil, Deus tinha que fazer. Agora, perdoe-me a indiscrição. Quem tinha que ir lá fazer o serviço para nascer o filho? Quem tinha que ir lá fazer o serviço? Abraão. Claro, né? Ele não nasceu de uma virgem, no caso de Maria foi uma virgem. Agora, quem tinha que ir lá fazer o serviço? Isso com 80 anos, e veja, ele só foi nascer aos 100, então ele teve que ir lá trabalhando ao longo de 20 anos. Vivendo o quê? Pela fé, queridos. E ele teve que ter muita fé, irmãos, foi muita fé. Então veja só, porque veja só, Deus poderia ter transformado o ventre de Sara em fértil. Não podia ter acontecido absolutamente nada. Deus poderia ter feito um milagre espetacular, maravilhoso, lindo, e ainda assim não ter acontecido nada. Se Abraão não tivesse crido. Foi porque ele creu e Deus interviu, né? Mas se Abraão não tivesse crido, mesmo com a intervenção de Deus, então primeiro a pessoa tem que crer. Porque, queridos, Deus pode fazer um monte de milagres na sua vida. Se você não crer, você não vai desfrutar, você não vai lá correr atrás. Às vezes Deus está com a bênção pronta aqui, mas você tem que vir daqui até aqui, mas a bênção está aqui. Aquela vitória, aquela conquista, aquela coisa boa, você tem que fazer a sua parte. Como? Crendo. Abraão creu. E essa fé dele foi demonstrada assim, marcando no questionário. Você crê que Deus diz que você terá um filho? Ah, Deus, eu creio. Onde eu marco o xizinho? Aqui, ó, marquei, Deus. Muito bonito, mas se eu tivesse marcado o X no questionário, teria nascido Isaac? Não.
A fé tem que ser acompanhada por obras. Então ele creu e essa fé dele foi demonstrada em coragem, em atitude, em determinação, em ação. Uma ação de chegar para a veinha e falar: veinha, tem um tempo que a gente coisa, mas vamos lá. Talvez super envergonhado, talvez sem coragem. Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Será que eu vou passar vergonha? Eu vou lá, Deus disse, eu vou. Amém. Então olha a fé que ele teve. Então ele só fez primeiro porque creu, querido, que poderia fazer. Ele só realizou o que ele teve que realizar com Sara porque ele primeiro creu. Porque se ele não cresce no que Deus havia dito, ele não teria como realizar. Ele primeiro creu. Então veja só, se ele tivesse ficado dizendo para si mesmo: ah, Deus, desculpa, mas eu não consigo. Eu sou velho. Minha mulher é estéril, é inútil tentar, não vale a pena, Deus, é vergonhoso, na minha idade, não dá mais certo. Ele poderia ter ficado se lamentando e se justificando diante de Deus. E às vezes a gente, queridos, para quebrar a nossa fé, a gente fica justificando para Deus. Ah, Deus, eu murmuro, ou eu estou assim, entristecido, eu estou desanimado, eu estou para baixo. Mas Deus, é por causa disso, daquilo. Aqueles motivos para justificar a ausência de fé, você vai ter aos milhares a vida toda. Se você quiser participar disso, não vai faltar justificativas, nem razões, e você vai estar com todo o direito. Olha aqui, Deus, por que eu não estou acreditando que minha vida está legal, etc., por que eu estou deprimido ou para baixo, por que eu estou desanimado? Por causa disso, daquilo, Deus. Mas Deus só vai dizer: o justo viverá pela fé. Abacuque, nós vimos quais justificativas que ele tem. Deus, Nabucodonosor, o maior exército militar da face da terra, já destruiu todo mundo, vai destruir aqui, porque os seus profetas já avisaram, vai destruir aqui também, vai destruir o templo, vai destruir tudo. Então como é que eu não vou murmurar? Como é que a minha vida, eu vou ter alguma graça na minha vida? Como é que eu vou sorrir? Porque vai vir Nabucodonosor, vai destruir tudo, como já foi profetizado, não tem para onde correr. E Deus falando: viva pela fé. Se você quiser justificar a sua ausência de fé, a sua vida vai ter um fardo enorme. Agora, se você decidir crer e falar: eu vou tocar a minha vida, porque Deus está comigo, não sei para onde Ele vai levar, não sei o que o futuro me reserva, eu sei que nesse futuro eu quero estar com Deus. Amém. E isso eu não abro mão. Nele eu creio, eu vou viver pela fé. Se Abraão dissesse: ó Deus, desculpa, mas não dá certo, ele se sabotaria, queridos. Quem derrotaria Abraão seria ele mesmo, porque Deus já estava à frente realizando tudo. Quem derrotaria Abraão seria ele mesmo. Às vezes te derrota é você mesmo, a mentalidade que você adotou, aquilo que você está crendo a respeito de você mesmo, aquilo que você está crendo a respeito da sua vida, do seu casamento, ou da dor e do sofrimento. Será que isso não está dificultando as coisas muito mais? Olha que interessante, ontem eu fui levar o Petros e a Esther para vacinação, estava tendo campanha de vacinação para o sarampo, né? Mas estava tendo todas as vacinas, né? Mas estava a campanha principal era de sarampo. Estava lá no shopping Felicitar, uma fila gigantesca, 2h30 em pé. Olha que maravilha, ô irmãos, olha que prova. Aí, vamos lá, aí a Esther foi primeiro, o Petro já estava se borrando de medo, sentou num canto lá, e a Esther assim, estava até bem, aí ela viu o bebezinho da frente dela chorar, fazendo aquela cara de dor, né? Deu até uma pena do bebê, a Esther já ficou meio medrosinho, com medo. Ai papai, vai doer. Falei: não, minha filha, é bem rápido. Aí depois segurei ela, já estava com um pouquinho de medo, mas pai, espetou, pronto, acabou. Rapidinho, deu aquela choradinha de leve, mas pronto, tranquilo. Vez do Petros. Jesus. Falei: Petros, vem. Ele só correu por trás das pessoas para fugir. Eu já peguei
cheguei rápido, já sabia que ele ia fazer, peguei, segurei ele. O outro enfermeiro veio também, puxou. Ele começou a gritar, irmãos, mas gritar com toda a força dos pulmões dele: socorro, me larga, eu não vou, não aceito, vai doer demais, me salve, socorro. Começou a gritar, mas aquele escarcéu, irmãos, olha, 2h30 na fila, a gente não ouviu nada, um grito, ouviu um chorozinho, um boar, um coisinho de algum bebê. Irmãos, ele gritava com todas as forças do pulmão dele, gritava, e se debatendo, empurrando, e aí eu dei uma chave de perna, segurei com as pernas, segurei os braços, o enfermeiro, outra enfermeira, e aí a quarta, eu puxei o braço dele assim, foi, espetou, pronto, tirou, acabou. 2 segundos, ó, apertou, tirou, só isso, ó, só isso. O que gerou tanto pânico, tanto sofrimento, tanto desespero, tanta agonia? Foi a dor ali ou foi a mentalidade dele? Foi o quê? Foi a fé dele. Que ele cria que ia doer horrores, que ia ser um sofrimento eterno, impossível. Isso é a fé, queridos, essa é a mentalidade. Ele cria nisso. E se ele cria nisso, gerou todo o pânico. Então, algo que era para ter doído X, porque tem a sua dor. A nossa vida tem as suas dores. Mas o que era para ter doído X, no caso, para você pode doer 10X ou 20X, no caso dele doeu 2.000X, 10.000X. Por causa da fé que ele tinha, pelo que ele entendia, pelo que ele mentalizou, pelo que ele internalizou. E a fé, queridos, a fé ela simplifica as coisas. A fé ela simplifica. Vou ter que tomar uma injeção? Ótimo. Vai doer na hora? Vai. Mas 1 minuto depois não vai ter mais dor nenhuma. Zero. Então a gente tem que simplificar. A fé simplifica. Olha, eu tenho esse problema, o que eu tenho que fazer para resolver? Isso. Ótimo, então eu vou fazer isso. É só esses. Eu já bolei a solução, já bolei o trajeto, já bolei o que eu tenho que fazer. Então pronto, é só tocar agora nessa direção. Não precisa me desesperar, não precisa arrancar os cabelos. Não, é só fazer isso aqui. Já bolou uma solução factível, uma solução tranquila. Então pronto. Não precisa ampliar o sofrimento. É aquilo que eu falei, existe a dor, existe o sofrimento. A dor é o fato, é o acontecimento, é o que existe, é o luto, é a perda, é a dificuldade, é a agulhada. Essa é a dor, existe. O sofrimento é como você interpreta isso. Você pode interpretar do tamanho que ele é, ou aumentar 1000 vezes mais. É a sua fé. Então é como a gente enxerga, é como a gente trata as coisas. Abraão enxergou de uma forma. Se ele tivesse enxergado de outra, ele se sabotaria, ele mesmo se derrotaria. Porque ele creu, mudou tudo. Rejuvenesceu ele, revigorou ele, mudou os pensamentos dele. Então o que antecede o pensamento? A fé. A fé é o molde para o pensamento, porque ele creu que era possível, que Deus era fiel no que ele estava falando, que Deus existe, que Deus, etc. Porque ele tinha essa fé, os pensamentos dele que estavam indo numa direção, cambiaram para outra direção, mudou para outra direção. É o leme do navio. O que é o leme do navio? Os seus pensamentos é o navio. Está fazendo um monte de coisa, realizando um monte de coisa lá dentro. Mas o leme é a fé, é onde você está apontando, em que direção, como você está enxergando. Mudou o leme, muda a direção. Então, o que você pensa é o que você crê. Porque os seus pensamentos é resultado da fé que você está tendo a respeito daquilo. O que você aceita a respeito de você mesmo, o valor que você se dá, como você se enxerga, isso é o que você crê. Se você crê que você não vale nada, que você é um Zé Ninguém, se você crê isso, essa é a sua fé. É como você está interpretando a sua vida. Querido, todos nós enxergamos a vida por um óculos. Se você põe um óculos de lente amarela, você vai ver tudo amarelado. Se você põe um óculos de lente azul, você vai ver tudo azulado. Põe um óculos de lente vermelha, você vai ver tudo avermelhado. Então a gente tem várias possibilidades de lentes para enxergar cada questão da vida.
É por isso que o Evangelho fala, olha, medite na palavra, porque você vai colocando a lente para cada coisa, a lente certa, para você enxergar na coloração certa, da forma certa. E Jesus tem que ser a sua fé. Você tem que adotar a mente dele, a mente de Cristo. Peraí, como é que Jesus trataria essa questão, esse problema? Seria dessa forma que eu estou tratando? Ele lidaria assim? Provavelmente não. Então a gente tem que ver, deixa eu aprender com Jesus a lidar com isso. Primeira coisa, não abandonar Deus. Como Abraão não fez, mesmo com 80 anos, mesmo tendo que esperar mais 20, como ele fez, como Jesus nunca fez, apesar de ser perseguido, apesar de ameaçar ele, nunca. Primeira coisa é isso. Segundo ponto deixa eu simplificar. Está complicado, deixa eu simplificar. Deixa eu ver tudo como dádiva, como bênção. Deixa eu cortar a murmuração, adotar a gratidão. E por aí vai, adotando toda a mente de Cristo. Porque não adianta você dizer, Deus é bom, Deus me ama, mas na vida só murmurar. Ou você se sentir mal com você mesmo, que você não tem valor. Qual que é a fé dessa pessoa? Ela diz que Deus ama, mas lá na vida, ela se sente mal consigo mesma, tem baixa autoestima. Qual que é a fé dela? Essa. É uma fé negativa. Ela não está aplicando o que ela está dizendo, Deus me ama, Deus é bom, na verdadeira fé dela. A fé tem que mudar tudo, queridos. A fé tem que transformar como a gente enxerga a vida, como a gente trata a vida, porque o justo vive, é o viver pela fé. A gente tem que adotar aquela fé corajosa de Romanos 8. Não há mais condenação, não há mais humilhação, não há mais baixa autoestima para quem crê em Cristo Jesus. Não há mais nada disso. Quem me separará do amor de Deus? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Nós temos que ter essa mesma intrépida fé, essa alegria ousada diante de tudo. Quem vai me derrubar? É esse o problema? Não, porque eu sou de Deus, eu vou permanecer. O problema vai passar e eu vou permanecer. Amém. É isso que vai me derrotar? Não, porque eu tenho meu Deus, eu vou atravessar isso. É levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. O que isso quer dizer? Esse pensamento é de acordo com Cristo? Não? Então não vou acolher. Não. Não vou aceitar, eu vou discordar totalmente, porque a minha fé é em Cristo. Se esse pensamento não coaduna com o que Jesus ensinou e viveu e não vou aceitar. Porque senão, se você aceitar, você tem que tirar Cristo para adotar esse pensamento. Não vou tirar Cristo. Sai pensamento errado, adoto Cristo. Qual é a nossa escolha? Cristo ou esse pensamento, ou essa forma de pensar aqui? Tem que escolher. Tchau, forma de pensar negativa, para baixo, deprimida, etc. Vou adotar a forma que Cristo me vê, que Cristo viveu. Pode até surgir o pensamento, mas eu reajo. Não, tchau, não, porque sem lugar disso em mim. O pensamento vem de Cristo? É segundo Cristo? É para Cristo? Então, origem vem de Cristo? Não, tchau. Origem. Conteúdo é de acordo com Cristo? Não? Tchau. Origem, conteúdo, destino, objetivo, alvo, é para Cristo? É para fazer algo bom? Não? Tchau. Origem, conteúdo, objetivo. Origem, conteúdo, objetivo. A fé abarca tudo. Vive pela fé. A origem tem que ser pela fé em Cristo. O conteúdo pela fé em Cristo. O objetivo, o alvo, a destinação, fé em Cristo. Isso muda todo o viver seu. Desde o nascimento do pensamento até o resultado que ele vai produzir ou não. Você está no controle e você colocou o senhorio em Cristo. Isso é dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor. Porque é Ele que tem o senhorio dos meus pensamentos. Vem o pensamento, é de origem de Cristo? Não, tchau. O conteúdo é de acordo com Cristo? Não, tchau. O alvo, a destinação, o objetivo é segundo Cristo? Não, então tchau.
Ele é o meu Senhor. Não esse pensamento para baixo, não esse pensamento negativo, não esse pensamento de desânimo. Não. Qualquer pensamento adoecido, já saiba de cara, não tem a ver, não tem a origem de Cristo. Pode ter certeza, irmãos. Não foi Ele que enviou esse pensamento negativo adoecido. Não foi. Ele não manda isso para você. A palavra não ensina isso. Então você já sabe, esse pensamento negativo para baixo, deprimente, não veio dele. Já descarta de cara. Ainda se for olhar mais, o conteúdo é o que Jesus pensava, é o que ele ensinava. Gente, a vida é muito dura, a vida é muito ruim, nada presta. De lamúrias. Jesus ensinava isso, Jesus viveu isso. Não, o conteúdo não é como... E o alvo, isso vai produzir algo para Deus, para a glória de Deus, é para Ele. Não, Jesus não vai receber isso. Por que Ele quer um filho deprimido para baixo? Não, Ele não quer nada disso. Ele não quer ninguém com baixa autoestima, quer todo mundo feliz, todo mundo para cima, todo mundo celebrando a vida. Regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Isso é a fé. Olhar a origem, olhar o conteúdo, olhar o alvo. Nossa mente tem que ter algum parâmetro, queridos. Tem que ter algum referencial. Não dá para os nossos pensamentos ficarem desgovernados. O que é desgovernados? Sem um Senhor. Sem controle. Entra o pensamento que quiser, fazem o que quiser na sua mente. O que isso vai resultar? Se entra o pensamento que quiser, se fazem na sua cabeça o que quiser, vai adoecer. Tem que ter um eixo. E que eixo que é, queridos? Qual que é a referência? Cristo. Origem, Cristo. Conteúdo, segundo Cristo. Alvo, Cristo. Tem que ter um eixo, tem que ter um Senhor para os seus pensamentos. Um Senhor. Senão, qual a diferença, queridos? Olha a pergunta, prestem atenção. Senão, qual a diferença entre a sua mente e a mente de alguém que não segue Cristo? Qual a diferença? Vê o pensamento para baixo, vê o pensamento negativo, vê o pensamento de murmuração, de desistência, de desânimo. A gente sabe como as pessoas normais tratam. Quem segue a Cristo tem que tratar de uma forma diferente, tem que haver alguma diferença. Que diferença? O justo viverá pela fé. Fé em Cristo. Eu vou atravessar isso, esse pensamento, tchau, tchau, tchau. Não. Sem papo, sem conversa. Não é de Cristo? Não quero. Obrigado, vá procurar outro. Aqui não. O Evangelho tem que fazer uma diferença. Tem que haver um filtro na nossa mente. Os pensamentos passarem por um crivo. Que crivo que é? Cristo. Cristo. Não, descarte. Vá descartando tudo que não produz para o seu bem. Os seus pensamentos, que a Bíblia diz, nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você ganhou a vida eterna já porque crê em Cristo, crê no perdão que Ele te deu na cruz, você já tem que começar a viver a sua vida celestial. E na eternidade, lá junto com os anjos, com Deus, nos céus, na vida eterna, você pensa, esse pensamento que eu estou tendo agora, eu vou ter lá? Não vou. Não, lá ninguém pensa assim. Os anjos não pensam assim. Deus não pensa assim. Então por que eu vou ter esse pensamento? Se eu já tenho que começar a minha vida celestial agora. Não, esse pensamento não tem a ver com a eternidade, não tem a ver com o que é celestial. Então, o pensamento que você tem a respeito de você, de como você lida com as coisas, que seja um pensamento do alto, senão descarte. Você já está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então adote a mesma mentalidade que tem lá em cima. A mesma mentalidade lá de cima. Não é isso que a gente ora? A gente não ora por isso? Seja feita na terra como é nos céus. Quando a gente ora isso, então, que seja feito aqui como é lá. Então a primeira coisa é a minha mente ser como a mente de lá, para que eu possa fazer na terra como é lá no céu. Adotar a mesma mentalidade. Que mentalidade? Cristo. Como o justo viverá pela fé. Então quando você orar, seja feita na terra como é nos céus, então você fala que a minha mente seja aqui na terra como ela vai ser, como essa mesma mente vai ser lá no céu. Você vai ter essa mente gloriosa. Você já tem que ir adotando ela aqui, agora.
Lá na eternidade a gente não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter morte, não vai ter problemas. Se aqui a gente tem esses problemas, quanto mais a gente precisa de uma mente sadia. Quanto mais a gente precisa de uma mente forte. Precisamos de uma mente sã para enfrentar esses dias. Existe aquela frase, né? A frase é muito bonita, né? Que tem duas diferentes versões, né? Mente sã, corpo são. Né? Porque a pessoa, se ela tem uma mente saudável emocionalmente, o corpo dela vai ser poupado de diversas somatizações. Ela tem uma mente equilibrada, uma mente estável e tudo, o corpo dela vai ser poupado de estresse, de se enervar e de somatizações, doenças que surgem por causa da psique dela. Mente sã, corpo são. Tem muita verdade nessa frase. E a frase também tem uma outra vertente. Corpo são, mente sã. A pessoa que se cuida, né, que faz os seus exercícios, que se alimenta bem, e isso contribui para a mente dela, isso beneficia a mente dela. Se toda a química interior dela, os hormônios estão tudo bem, isso vai facilitar a mente. Corpo são, mente sã. Bom, Abraão não tinha nenhuma coisa nem outra, né? Que corpo são ele não tinha. Mente sã, ele tinha os seus deslizes, né? Foi lá tentar resolver o problema com Agar, quem não sabe, depois posso contar. Mas ele creu. O que isso significa? Que ele creu, que ele teve o Espírito São. Espírito São vai gerar o quê? Mente sã. A frase geralmente lá de fora é mente sã, o Evangelho começa com uma coisa anterior. Espírito São, o que é o Espírito São? Que crê, que tem fé. O Espírito São vai gerar mente sã, que vai gerar corpo são. Olha que coisa linda, queridos. Como é que eu tenho um Espírito São? Tendo fé em Cristo Jesus. Fé em tudo que Ele diz a seu respeito, fé em tudo que Ele diz sobre o casamento, fé em tudo que Ele diz sobre a vida, fé em tudo, tudo, absolutamente, é a vida, tudo, abarca tudo. Fé no que Ele disse, no que Ele ensinou, no que Ele viveu. E isso vai gerar o quê? Tendo essa fé, a fé é a matriz. Espírito São vai gerar mente sã. Os pensamentos vão partir dessa fé. A Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de covardia. Não nos deu espírito de covardia. O que é covardia? Medos, temores, ansiedades. Deus não nos deu isso. Ele não quer isso. Deus não nos deu espírito de covardia. Não adote esse espírito. Mas deu-nos o quê? O espírito de poder. Ou seja, você ir lá para a vida com coragem, com determinação, com força, com ânimo. Ele não me deu espírito de covardia, mas de poder. De que mais? De amor. Eu vou amar o meu Deus. Eu vou amar o meu cônjuge. Eu vou amar os meus filhos. Eu vou amar a vida. Ele me deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Ou seja, nada de extremos. Eu não vou ficar com uma alegria boba, tola, e não vou ficar aí no desânimo, nem em baixa autoestima. Não, eu vou ser uma pessoa equilibrada, vou ser uma pessoa estável, uma pessoa pacificada, uma pessoa harmonizada. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Queridos, os remédios não vão mudar os seus pensamentos. Os remédios te equilibram, te ajudam, te dá ali um aparato para você começar a mudar os pensamentos. Mas se você se enxerga de uma forma, você vai continuar se enxergando daquela forma. Porque o pensamento não altera o remédio não altera o pensamento que você acolhe ou discorda. Ele não altera isso. Ele trabalha com seus hormônios, com a sua química, com várias questões psicológicas e psiquiátricas, tudo bem. Mas ele não te dá pensamentos novos. Olha, toma esse pensamento aqui, esse remédio, e o pensamento X vai sair, e o pensamento Y vai entrar. Olha que maravilha. Eu vi até uma propaganda, uma notícia lá, um elevador lá, tem uma coisa com as notícias, que criaram um remédio lá que te ajuda a apagar as memórias de términos amorosos ruins. Quem teve aí namoros muito ruins, parece ter um remédio que vai te ajudar a apagar da memória isso. Ô, irmãos, estou precisando disso. Estou brincando. Mas não, queridos, o remédio não te dá pensamentos novos. O que te dá pensamentos novos e te ajuda a descartar os pensamentos velhos e ruins? O Evangelho.
te dá pensamentos novos, mentalidade nova e te ajuda a descartar os pensamentos ruins. Por isso que eu insisto tanto, queridos, leiam a palavra, estudem a palavra. Estou dando lá no grupo do WhatsApp, quem não está pode me procurar. Todo dia eu estou mandando um capítulo, todos os dias, que a gente tem que ler todos os dias, sábado, domingo, todos os dias, não é? Porque a fim de semana não precisa, é todos os dias. Porque isso vai criando uma mentalidade, queridos. Você até pode ter ouvido, pode ter lido, não sei se eu aprendi alguma coisa, mas meu irmão, alguma coisa foi entrando. A palavra de Deus não volta vazia. É que vai mexendo lá dentro e você não sabe o que está lá dentro. Vai mexendo, vai sendo internalizado uma forma de pensar. Vai sendo internalizado uma forma de enxergar as coisas. Você vai vendo Jesus lá tratando com uma pessoa assim, um assado, aquilo vai entrando. Você vai vendo Jesus agindo e você daqui a pouco começa a agir igual. Porque você vai começando a mudar a sua mente. E o que é a mente? A sua mentalidade é a sua fé. Abraão creu. Isso lhe foi imputado como justiça. Vamos ficar de pé, queridos? Glória a Deus. A sua mentalidade, então lembre, isso que eu queria deixar muito, muito forte hoje. A sua mentalidade é a sua fé. É o que você crê. A respeito do que quer que seja. E a gente precisa adotar a mentalidade do Evangelho. Como a fé ficou esse negócio de marca X, eu quero enfatizar isso. É a sua mentalidade que Deus quer transformar. Porque Ele quer transformar a sua vida toda. Ele quer tirar o fardo pesado. Ele quer tirar o peso. Ele quer simplificar a sua vida. Ele quer trazer alegria, quer trazer paz. Me diga, com a mentalidade adoecida, como Deus vai te dar paz? Tem jeito, irmãos? Não tem. Tem que trocar a mente. Tem que trocar a fé pela fé no Evangelho. É só assim que você vai ser pacificado. É só assim que você vai encontrar equilíbrio. É só assim que você vai ter o seu interior, como Jesus diz. Por isso que Ele diz, quem crê em mim, crê o que? Marca X? Não, pelo amor de Deus. Quem crê em mim é adotar minha mesma mente, minha mesma forma de enxergar. É viver como eu vivo. Quem crer em mim, porque o justo vive pela fé. Então crer o que? É viver. Quem vive como eu, quem crê em mim, o que Ele disse? Do seu interior, lá de dentro, fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Vai fluir vida de você. E para isso é o que é crer, queridos. É realmente adotar. Eu preciso pensar como Jesus. Eu preciso pensar como Ele. Eu preciso falar como Ele. Eu preciso me relacionar como Ele. Eu preciso ir para o meu próximo, para o meu cônjuge, para meus filhos, com a mesma atitude, com a mesma sobriedade, com a mesma graça que Jesus tinha. Eu tenho que ir para a vida, eu tenho que acordar já sendo um Jesus. Eu tenho que ir para o trabalho já sendo um Jesus. Eu tenho que ir vivendo Jesus em tudo. Deu um problema, alguém me ligou, aconteceu tal coisa. Opa, hora de ser Jesus, continuar sendo Jesus. Não posso parar, é Jesus o tempo todo. É vivendo a fé o tempo todo. É por isso que Ele diz, eu vim para que vocês tenham essa vida. Por que foi necessário Ele vir? Para a gente ver a vida dEle. Ele nos mostrou como viver, como pensar, como falar, como agir. É só sermos o quê? Imitadores dele. É por isso que tanto o Evangelho fala, sede imitadores de Cristo. Eu não consigo. Veja o comando, sede. Você pode. Sede imitadores de Cristo. Como Abraão foi, considere o exemplo de Abraão, como Paulo foi. Vamos seguir esses exemplos, vamos seguir Cristo. Vá vendo, queridos, cada pensamento que vier, você fala, pera, isso é de Cristo. Eu vou ter esse pensamento nos céus? Não vou ter esse tipo de pensamento, então não vou adotar ele aqui. Não vou, não posso. O meu pensar tem que ser de acordo com Cristo. Tem que ser como a eternidade. Irmãos, se nós fizermos isso, irmãos, vocês têm noção, pior que eu não tenho, nem ninguém aqui tem, o que a gente vai desfrutar se a gente adotar essa mentalidade, essa fé. Como vai mudar tudo? Como tudo vai ganhar outras cores, outros sabores, a vida vai se tornar leve, vai se tornar maravilhosa, vai se tornar celestial.
Por que o céu é celestial? Porque os anjos têm uma mente celestial. Se eles adotassem a mente dos demônios, o céu rapidamente se tornaria um inferno. Mesmo sem dor, mesmo sem morte, estaria no inferno. Todo mundo começar a invejar um outro, falar mal um do outro, fofocar, olhar por que aquele ali... Então tudo é a fé. Os anjos têm uma fé, Deus tem uma fé, uma mentalidade, e Deus quer que a gente tenha a mesma. Por isso Ele veio e nos mostrou. Os que são da fé, o texto que nós lemos, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Os que são da fé são considerados filhos de Abraão, homem da fé. Então é os que são da fé que vão desfrutar isso. E então que a gente passe a crer. Porque o ensino de Deus veio da boca de Deus. O meu justo viverá pela fé. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, cada um de nós temos uma mentalidade, uma forma de enxergar, uma forma que nós olhamos para nós mesmos, que nós olhamos para o mundo. Cada um tem a sua distância da mente de Cristo, do olhar de Cristo, da mentalidade. Nos leva mais para perto de Cristo, Senhor. Nos leva a crer cada vez mais em cada palavra que Jesus deu. Crer no que Ele ensinou e crer no que Ele viveu, como Jesus falava, Senhor, nos ajuda a falar assim. Isso vai mudar tudo. Como Jesus pensava, nos ajuda a pensar assim. Nos ajuda a simplificar as nossas dores. Nos ajuda a olhar tudo com mais gratidão, com mais pureza. Harmoniza o nosso ser, Pai. Mas sabemos que não há como harmonizar se a nossa mente não foi essa mente da fé em Cristo. Nos ajuda a crer cada vez mais. Nos ajuda, Senhor, a cada vez que lermos a Tua palavra, a gente vai mastigando, vai digerindo, vai absorvendo, vai internalizando isso. Isso vai mudando o nosso coração. Muda nosso coração, Senhor. Muda o nosso coração. Muda a nossa mente, muda o nosso olhar. Tua palavra fala, o Senhor disse, eu já comentei nas outras mensagens, se o nosso olhar for um olhar de trevas, todo o nosso ser vai ser cheio de trevas, mas se o nosso olhar for de luz, todo o nosso ser vai ser luminoso. Dá-nos um olhar de luz, Senhor. Dá-nos um olhar de luz diante de toda e qualquer questão. Diante de tudo, um olhar de luz. Irmos para a vida com graça. Irmos para a vida com essa convicção, com essa certeza, com esse amparo de que o Senhor é conosco. O Senhor é por nós, o Senhor está à nossa frente, o Senhor está por detrás, o Senhor está acima, o Senhor está por nós, o Seu favor nos cobre, o Teu amor está todo derramado em nós, o Seu perdão derramado, a Tua graça é superabundante. Que tudo seja visto num olhar celebrativo, Senhor. E cada problema que a gente resolva sob a Tua graça. Cada dificuldade com a Tua graça, pela fé. Porque o Senhor vai intervir na hora certa, como o Senhor interviu em Sara, no ventre de Sara na hora certa. Até lá nós temos que agir. Agir como? Pela fé. É a fé que vai dar a força, a coragem. Nós temos que crer na Tua palavra. É crer no Senhor, que o Senhor disse. Abraão, o nosso pai, creu. E por isso ele viveu essa vida. Que a gente creia, Senhor, no que o Senhor diz. Para viver a plenitude que o Senhor nos promete, que o Senhor quer para todos nós. Dá-nos uma nova mente, Senhor. Dá-nos uma nova vida. Faz-nos nova criatura em Ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe para essa mente nova. Os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Vamos louvar?